Dando sequência agora na apresentação, gerenciamento do sangue do paciente, agora aspectos jurídicos. Quem vai falar para nós é o Dr. Marcos Felipe Salto, da OAB São Paulo. Obrigado. Muito obrigado ao seu, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero expressar aqui os meus agradecimentos ao magnífico senhor doutor reitor do Centro Universitário Campo Real, professor Edson Aires da Silva, aos demais professores e também ao professor Fadel pelos relevantes trabalhos que tem feito e também pela oportunidade que nos foi concedida e também pela realização desse evento. Quero também cumprimentar os alunos, doutores, professores e autoridades que estão acompanhando esse evento e espero que todos possam tirar o melhor proveito dessa boa discussão. Afinal de contas, se não houvesse discussão, não haveria direito. O tema que me foi proposto é fatores éticos e jurídicos na escolha de tratamento médico. Afinal, o paciente pode ou não pode aceitar ou recusar todo e qualquer tratamento médico e em qualquer circunstância? Nós reconhecemos que esse é um tema relevante, atual, polêmico, e que tem exigido esforços de muitos profissionais nas áreas médica, jurídica, para tentarmos conciliar essas questões. Nós vimos na palestra do doutor Alceu que no campo da medicina houve um grande e expressivo aumento nas questões médicas relacionadas com a medicina baseada em evidências. Então, a ciência e a tecnologia avançaram muito nesse campo da medicina e podemos dizer que no campo do direito também tivemos grandes avanços. Por exemplo, só para terem uma ideia, aquele princípio conhecido como paternalismo deu lugar a um princípio muito, muito importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, aquele princípio em que o médico tomava suas decisões sozinhos e o paciente tinha que aceitar aquele procedimento, caiu por terra. Foi substituído por esse princípio, o paciente passou a ser um sujeito de direitos, e então houve, inclusive, um avanço, impulsionou o avanço na bioética aqui no nosso país. Então, como é que se deu isso? Qual foi o contexto a respeito disso? E muito importante entendermos e analisarmos essas questões, porque ao abordarmos aqui o ordenamento jurídico, nós vamos entender questões importantes relacionadas com essas decisões de cunho pessoal, de escolhas existenciais, e vai também nos ajudar a entender aquelas questões levantadas pelo Dr. Fadel no início desse evento, relacionado com aquele processo que está no STF, no Supremo Tribunal de Justiça, cuja repercussão geral foi reconhecida, e que tem um dos princípios principais em todas essas questões, que é justamente o princípio da dignidade humana. Então, qual é o contexto, qual é a história por detrás desse princípio que vai nos ajudar a responder essas questões? Então, nós vemos aqui na tela uma declaração feita em 1949 pela ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que se estabeleceu, logo no artigo 1º, que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dignidade, o que significa dignidade? Só para entendermos bem o que a ONU quis dizer naquela época, e que, inclusive, parece que nos foi recepcionada pela Constituição Federal, vamos entender esse contexto que está por trás disso. Por exemplo, temos alguns casos, e não é apenas os casos das testemunhas de Jeová que recusam a transfusão de sangue. Não, nós lembramos, por exemplo, do saudoso ex-governador Mário Covas, em São Paulo, no estado de São Paulo, que se recusou a receber tratamentos oncológicos. Também podemos mencionar aqui o caso dos judeus, que não aceitam a substituição de uma válvula cardíaca por uma de pericárdio suíno. E também o exemplo de uma católica, uma mulher grávida, católica, que, em geral, não aceita o chamado aborto terapêutico. E esse é um caso que ficou, inclusive, muito conhecido por todos nós no mundo, em razão daquela senhora, daquela mulher na Itália, que, inclusive, com as suas próprias palavras, disse que preferia a vida do seu filho do que sua própria vida. Por que ela disse essas palavras? Porque
Ela, durante a gestação, durante a gravidez, foi constatado um carcinoma muito grave e que ela precisava iniciar aquele tratamento e isso induziria um parto, um aborto. Mas ela resolveu prosseguir com o parto, concebeu um filho e ao iniciar o tratamento oncológico, não deu tempo, ela foi a óbito. A Igreja Católica, inclusive, pretende beatizar essa mulher. Então, nós podemos entender aí que a dignidade é algo bem amplo mesmo. Não precisaria de uma lei em nenhum país para dizer que todos nós, eu, vocês, todos nós que estamos aqui nesse evento, todas as pessoas no mundo já nascem com dignidade. E nos parece que a Constituição Federal incluiu esse princípio logo no seu artigo 1º, é o artigo em que foi constituído o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, em que se incluiu lá esse princípio da dignidade da pessoa humana, e em seguida, na Constituição Federal, no artigo 5º, vemos lá princípios, direitos fundamentais. São aqueles direitos que não podem ser alterados. Só para vocês entenderem a importância desses artigos, especialmente o artigo 5º, baliza até onde o Estado pode atuar e até onde o Estado não deve, a partir de quando o Estado não deve atuar. Então, é um artigo muito importante mesmo, que estabeleceu esse direito à vida. Mas o que será que o Constituinte quis dizer com direito à vida? Bom, nos parece que não era apenas o aspecto biológico de respirar, que existem muitas outras coisas envolvidas. É claro que há um consenso geral na humanidade de que o direito à vida deve ser preservado, de fato, deve ser preservado. Mas o ponto aqui é, se uma pessoa capaz, adulta, maior, portanto, lúcida, se autodeterminou invocando esse artigo 5º da Constituição Federal, ninguém, nada, nem o Estado pode pisar, acabar com esse direito, suplantar esse direito dela. Então, dito em outras palavras, esse direito à vida envolve outras posições tuteladas pela Constituição, envolve outros direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana enquanto autonomia. Inclusive, a autonomia da pessoa humana, em qualquer situação, é a expressão máxima da dignidade. Então, o direito previsto na Constituição Federal à vida, nos parece que significa dizer um direito a uma vida digna, em que sejam respeitadas as suas escolhas existenciais, a sua autonomia de vontade. São princípios que se complementam. Então, se você se autodeterminou, é uma pessoa capaz, maior, com certeza isso deve ser respeitado. Isso é tão importante que vamos dar alguns exemplos para que a gente possa entender um pouco melhor essas questões. Quando um médico decide prestar ajuda humanitária, prestar ajuda médica num país em guerra, e convenhamos que existem muitos riscos num país em guerra, inclusive o risco de morte. Será que o Estado, alguém, poderia impedir esse médico de fazer isso? Não, não poderia. Por quê? Com base no princípio da autonomia da vontade. E envolve tantos riscos que nem as seguradoras cobrem esse seguro de vida quando os médicos pedem. Não cobrem esse tipo de sinistro. O mesmo exemplo é uma pessoa que decide pular de bungee jump. Muitas vezes precisa assinar um termo para fazer isso, porque envolve o risco de morte. Mas por que ninguém pode impedir essa pessoa de fazer isso? Porque ela tem a autonomia dela, o direito de decidir sobre si mesma. E ninguém, nada pode suplantar isso. Esse princípio é tão importante da dignidade da pessoa humana que mesmo depois de morrer, precisa ser respeitado. E um exemplo muito clássico disso, muito comum, é o chamado testamento vital. Acredito que a maioria dos que estão presentes aqui no evento conhecem esse tipo de documento. Um testamento vital é aquele que uma pessoa lúcida, capaz, consciente, estabelece quem são as pessoas que poderão receber os seus bens ou aquilo que lhe é importante. Então, isso transcende mesmo a vida, esse tipo de princípio. Então, nós entendemos até aqui, no campo constitucional, que a dignidade é um princípio previsto lá na Constituição Federal, muito importante, e que o direito à vida, a vida digna, deve ser analisado em conjunto com outros direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, como, por exemplo, a autonomia da vontade enquanto expressão máxima da dignidade.
Mas, considerada a Constituição Federal, nós também encontramos segurança jurídica para respeitar a vontade do paciente na legislação ou na lei abaixo da Constituição, infraconstitucional. Por exemplo, no artigo 15 do Código Civil, nós lemos lá que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida, que na verdade deveria ser risco de morte, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, esse artigo abarcou aqui o conceito, os princípios, direitos fundamentais da Constituição Federal, em especial porque a Anvisa, o Ministério da Saúde já se pronunciaram no sentido de que uma transfusão de sangue é um procedimento de livre escolha para quem quiser, é um tratamento, mas é um procedimento que envolve riscos sanitários, riscos imediatos, riscos tardios, como o material médico publicado em materiais de referência, como o PubMed, tem demonstrado isso. Inclusive, o Ministério da Saúde, ao consolidar essas portarias de consolidação 1, 5, são as mais importantes, não apenas mencionam os riscos, mas como também trazem as opções terapêuticas no âmbito do SUS. Então, podemos dizer que é realidade no Brasil, como o RENEM, que é periodicamente publicado, o RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, significa dizer que dentro da caixa de ferramentas, não temos só o prego e o martelo. Existem outras opções que podem ser consideradas pelos médicos. E uma última norma, abaixo da Constituição, que vai nesse mesmo sentido, da preservação da autonomia, é a Lei 8.080, de 1990, a chamada Lei do SUS, que garante a preservação da autonomia aos pacientes. Então, nós entendemos aqui que todo o arcabouço jurídico e das leis, o nosso ordenamento jurídico, nos dão a segurança, especialmente aos médicos e profissionais da área da saúde, que podem, sim, respeitar a autonomia do paciente, que existem outras opções terapêuticas e que todas as pessoas têm o direito de se autodeterminar e que nada nem ninguém pode passar por cima desse direito, em razão da dignidade da pessoa humana. Aqui, inclusive, um comentário do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que na época, ao emitir esse parecer, era procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, dito isso, nós vimos aqui tudo aquilo que estava envolvido no âmbito constitucional, infraconstitucional, que nos dão segurança, que nos mostram que o paciente precisa ser respeitado. Mas como que isso, na prática, acontece? Bom, talvez a maioria de vocês já tenha ouvido falar naquele documento, TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que nos é apresentado quando entramos no hospital para um procedimento médico. Mas esse consentimento informado não é só essa parte burocrática documental, é muito mais ampla. Podemos dizer que isso é um verdadeiro processo, um procedimento de cooperação, de conhecimento, de comunicação aberta entre o médico e o paciente. É a boa prática médica, essa é a relação. E o que é, então, consentimento informado? É um dever do médico de falar de maneira clara, de maneira inteligível, para que o paciente possa entender bem quais são os diagnósticos, os riscos, os benefícios de um determinado tratamento. E depois disso, depois dessa cooperação do médico, é que o paciente, ao entender tudo aquilo que está envolvido, pode consentir ou dissentir, ou recusar um tratamento médico. E como nós falamos lá no início, qualquer tratamento médico, porque a Constituição não trata apenas da possibilidade de uma recusa, transfusão de sangue. Não, qualquer tipo. É um paciente oncológico que decide não amputar um membro e assim por diante. Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, já abordaram, especialmente o Conselho Federal de Medicina, de maneira magistral, abordou esse assunto do consentimento livre, esclarecido e, portanto, não forçado, e que deve ser respeitado. Por exemplo, aqui na tela, a portaria de consolidação número 1 do Ministério da Saúde, e depois nós vamos ver o que o Conselho Federal de Medicina disse a respeito disso. Bom, muito bem, doutor, e se o paciente chega no hospital um trauma inconsciente? Como é que então é possível
dar ao paciente essa oportunidade se ele está inconsciente. Bom, voltando ao assunto das testemunhas de Jeová, por exemplo, elas carregam, entre elas, esse documento chamado Diretivas Antecipadas e Procuração para Tratamento de Saúde. É uma antecipação de vontade bem parecida com o testamento vital, que é gênero e a espécie, antecipação de vontade. É um documento válido? É um documento válido, porque tem base no Código Civil, nos artigos 104 e seguintes, agente capaz, objeto lícito, forma não prescrita em lei. Tem base também nos artigos 1729 e 1857 do Código Civil. Tem um parecer do Conselho Federal de Medicina 1995 de 2012 que aborda também esse tema. Então significa dizer o seguinte: eu estou lúcido, sou uma pessoa capaz e na minha consciência eu me autodeterminei e antecipei a minha vontade num documento válido como esse. Então, se esse documento está comigo enquanto eu estive inconsciente, e diga-se que uma pessoa inconsciente não perdeu os seus direitos, se eu estou inconsciente, então é um documento que vai ajudar a equipe médica a entender o que é um impedimento, o que é um óbice para aquela conduta. Afinal de contas, como diz um velho brocardo jurídico, ad impossibilia nemo tenetur, quer dizer, ninguém pode ser obrigado a fazer algo que se tornou impossível em razão da autonomia exercida por outra pessoa. E esse tema aqui foi bastante abordado no Seminário 5, no Superior Tribunal de Justiça, em 2015, se não me falha a memória, a jornada de direito civil patrocinada pelo Conselho de Justiça Federal. E lá, naquela jornada de direito, foi publicado um enunciado de número 403, que discorreu perfeitamente esse tema, com base no artigo 15 do Código Civil, da Constituição Federal, dizendo que uma pessoa capaz, adulta, lúcida, pode recusar qualquer tratamento, inclusive transfusões de sangue, envolvendo risco de morte ou não, e pode também antecipar a sua vontade por meio de um documento como esse. Então, qualquer um de nós, qualquer pessoa no Brasil, pode escrever um documento como esse, uma antecipação de vontade, registrar e portar consigo para que os médicos saibam qual é a conduta a seguir no caso de inconsciência. Bom, muito bem, trazendo um paralelo aqui sobre agora a parte documental desse consentimento livre e esclarecido, é importante que se diga que esse documento deve necessariamente, é o que nos parece, ser flexível, porque não é um documento forçado. E se nós nos lembrarmos de algo que aconteceu há cerca de 60 ou mais anos atrás, lá na Segunda Guerra Mundial, e claro, guardadas as proporções e mudando o que tem que ser mudado, lá na Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas, por meio de um documento, foram incentivadas ou forçadas, coagidas, a deixar de lado a sua autonomia, livre escolha existencial, as suas vontades, mediante assinatura nesse documento, declarando isso e declarando que serviriam plenamente ao Führer. É claro que era uma outra época e eram outras situações, mas guardar as suas proporções nos faz meditar, porque nós vivemos em constante mudança na sociedade. Nós vemos isso nos nossos dias, especialmente nos nossos dias. E nós sabemos muito bem que as pessoas protestam, inclusive, para que tenham as suas escolhas, a sua autonomia respeitadas, como a gente vê agora, especificamente nos Estados Unidos recentemente. Então, esse documento não pode ser arcaico como era no passado, não pode coagir uma pessoa a, inclusive, impedir essa pessoa aos serviços médicos hospitalares. Por isso, não pode ser segregatório, significa dizer separar uma parte da população, não pode limitar a autonomia da vontade, porque essa é a expressão máxima da dignidade da pessoa humana, é um princípio constitucional, e não pode resguardar apenas uma parte dos envolvidos. Não é isso que se pretende. E é claro que o que nós nos lembramos aqui é que esse consentimento livre e esclarecido, tanto o procedimento por detrás dele, o espírito por detrás disso, quanto a parte documental, nos levam a uma situação que é que todos nós desejamos. Não queremos judicializar a medicina. Muito pelo contrário, nós queremos um espírito de cooperação, de conciliação
entre as partes, respeitar a consciência do médico, do paciente, de todas as partes envolvidas. Por isso é que o Conselho Federal de Medicina, o Conselho de Ética dos Profissionais de Enfermagem e outros conselhos da área da saúde incentivam a todos nós que trabalhamos nessa área, médicos que trabalhamos em hospitais, equipe multiprofissional, todos nós que trabalhamos nessa área da saúde, a nos atualizarmos constantemente, para que possamos respeitar os direitos alheios, para que possamos deixar o paciente tomar a livre decisão, esclarecida, exercer a sua autonomia, seja ela da forma que for possível para ele naquele momento. Então, um exemplo disso, a resolução do COFEN na tela, e um outro exemplo, uma recomendação de 2016 do Conselho Federal de Medicina, em que de forma magistral explicou nessa recomendação o que significa o consentimento livre, esclarecido do paciente. Não é algo forçado, como já mencionei aqui, é um verdadeiro processo na tomada de decisões. E essa recomendação abordou também um aspecto da recusa pelas testemunhas de Jeová às transfusões de sangue. E o que o Conselho disse? Que deve haver o respeito à autonomia do paciente. Inclusive, lá no Conselho Federal de Medicina, apenas 3 casos chegaram lá para julgamento, no pleno do Conselho Federal de Medicina, e podemos dizer que o placar é 3-0 para o médico que respeitou a vontade do paciente. Inclusive, em um desses casos, o paciente foi a óbito. Mas o que decidiu o Conselho Federal de Medicina? O Conselho decidiu que não há infração médica quando o médico respeita a autonomia do paciente, a vontade do paciente perfeitamente declarada, como, por exemplo, a transfusão de sangue. Então, o pleno decidiu isso, que não há esse tipo de infração. Bom, o que nós conseguimos entender até aqui nessa questão ética, inclusive uma das frases mencionadas pelo Dr. Alceu na primeira palestra, nos leva a entender, e nos parece que é isso mesmo que todos nós precisamos perseguir. Aquele médico, William Osler, Canadá, de muito tempo atrás, disse uma frase que nos faz enxergar que o que está em voga aqui, o principal aqui, é a saúde do paciente. Porque o bom médico cuida da doença do paciente, mas o grande médico, o grande profissional, cuida da doença do paciente. Médicos, enfermeiros, então, levam em conta não apenas a doença, mas quais são as outras aflições que o paciente tem, respeitam as suas decisões, o seu emocional, especialmente uma pessoa que, naquele momento, prestes a passar por um procedimento cirúrgico, está emocionalmente abatida. É uma pessoa que, talvez em desespero. Então, quem cuida do paciente pode ser considerado como o grande médico mencionado pelo William Osler. E, por fim, aqui nessas questões éticas e legais, existem muitos julgados a respeito desse tema, mas eu gostaria de trazer à tela apenas um deles, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 2018, que aborda justamente isso tudo que nós comentamos aqui, com relação à Constituição Federal e à parte infraconstitucional, quando, nesse julgamento, se ratificou os princípios fundamentais previstos na Constituição de que a capacidade de se autogovernar, de fazer opções, de agir segundo suas próprias deliberações é algo que o médico, o hospital e todas as pessoas devem respeitar. E, por fim, mencionou como isso era possível. Disse que era necessário uma tomada de decisões de forma clara, quer dizer, o dever do médico de explicar de forma clara, de tentar conduzir o paciente ao entendimento dos riscos do procedimento e dos riscos da decisão dele. Então, com certeza, até aqui nós entendemos o que está envolvido naqueles princípios constitucionais, da vida digna, na norma infraconstitucional, o que significa o consentimento informado. E agora, um outro problema que se nos apresenta, agora não mais ético, agora de cunho tanto quanto pessoal, é a possibilidade ou aquele medo, receio médico de que possa incorrer no crime de omissão de socorro. Ah, doutor, olha, se eu não tratar, se eu não cuidar do paciente que recusou uma transfusão de sangue, eu corro o risco de responder por esse crime?
Dito de maneira simples, esse artigo 135 do Código Penal tem uma tipicidade que o tipo penal envolve dolo, quer dizer, intenção em fazer. Então, se o médico, de forma proposital, abandona o paciente no leito, no corredor, e deixa de tratar, de assistir, de cuidar do paciente, então sim, poderia responder por esse crime. Mas o que estamos falando aqui é justamente o contrário. O médico que respeita a decisão do paciente por uma recusa terapêutica, seja ela qual for, e continua assistindo o paciente, por exemplo, no caso das testemunhas de Jeová, continua assistindo ele com as opções terapêuticas que estiverem disponíveis, então não incorre nesse tipo penal, não incorre no dolo. Muito bem, dito isso, então, nós chegamos aqui ao fim dessas questões jurídicas, e é muito bom discutirmos de forma positiva essas questões, porque, como dito no início, é uma boa discussão. Se não houvesse essa discussão, não haveria direito, e com certeza nós queremos levar esse assunto adiante para que se evite a judicialização, para que tenhamos um espírito de cooperação, de comunicação aberta, que a consciência de todos sejam envolvidos e que o que está em voga, que é a saúde do paciente, seja o principal para todos nós ao debatermos essas questões relevantes. Então, nós vimos que a vida, direito à vida, mencionada pelo Constituinte, lá aqueles artigos, direitos e garantias fundamentais que não podem ser mudadas, nos parece que é o direito a uma vida digna e que deve ser conciliada com outras posições da Constituição Federal, outros princípios fundamentais, como a autonomia, que é a expressão máxima da dignidade. Nós vimos também que existe, sim, na nossa legislação, a segurança jurídica para que os médicos respeitem a autonomia do paciente. Existe segurança jurídica para que os médicos atuem nesse sentido, e é realidade no nosso país, como vimos nas portarias de consolidação, a medicina restritiva ao uso de hemotransfusões, de transfusões de sangue. Também vimos nessa parte não ética, mais uma parte pessoal, profissional dos médicos e enfermeiros, que a continuidade, quer dizer, continuar assistindo o paciente, não há que se falar no crime de omissão de socorro, porque aqui há um tipo penal envolvendo dolo. Muito pelo contrário, quando o médico ultrapassa os limites que lhe foram impostos, quer dizer, impeditivos, eu, paciente capaz, adulto, estou dizendo que me autodeterminei, invocando o artigo 5º, se ele ultrapassa esse limite, aí sim podemos dizer que não apenas assumiu um ônus, porque nós sabemos muito bem, a medicina não é uma profissão de resultado, é de meio. Então, quando ultrapassou aquilo que eu neguei, aí sim podemos dizer que talvez, nos parece que o médico possa, sim, assumir o ônus daquele resultado. E, inclusive, responder por alguns crimes, como crime de tortura e outros, como alguns previstos no Código Penal, constrangimento ilegal, dentre outros. Muito bom. Então, antes de encerrar essa palestra no âmbito jurídico e agradecer a todos, gostaria de concluir com essa frase mencionada pelo Papa João Paulo II, quando ele disse que obrigar alguém a violar sua consciência é o golpe mais doloroso infligido à dignidade humana. É o golpe mais doloroso infligido à dignidade humana. Então, muito bem, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade, a todos aqueles que estiveram presentes aqui nesse evento, até aqui, que tenham tirado um bom proveito, que essa seja uma boa discussão para continuarmos buscando as atualizações dos conselhos de nossa classe. Aqueles que desejarem se atualizar também poderão entrar em contato comigo ou com o Dr. Alceu por meio dos e-mails informados aí na tela. Teremos o prazer em esclarecer as dúvidas, se o caso, e encaminhar material médico, material jurídico para todos vocês. Gostaria, então, de agradecer a atenção de todos. Espero, mais uma vez, que tenham tirado bom proveito nessa boa discussão.